Olá, pessoal. Hoje é quarta-feira, 3 de setembro de 2025, e nossos amigos Ray McGovern e Graham Fuller estão de volta conosco. Sejam bem-vindos de volta. Obrigado, Nima. Vou começar com você, Ray. Na minha opinião, na cúpula da OCS, a Índia foi o fator decisivo, e de certa forma, o modo como a Índia está se aproximando do Oriente é significativo. Estávamos falando sobre a Rússia e a China antes. Você mencionou que ninguém nos Estados Unidos teria imaginado que Rússia e China ficariam tão próximas quanto estamos testemunhando agora. Parece que a Índia está seguindo o mesmo caminho. Eu diria que o Irã também está nessa mesma direção. Qual é a sua opinião sobre o que aconteceu na cúpula da OCS? Your take on what has happened at the SCO summit? Well, I see it as the epitome or the symbolic. Bem, eu vejo isso como o ápice ou a concretização simbólica do fato de que no mundo agora, o que os soviéticos costumavam chamar de correlação mundial de forças, é bem simples, sabe? Equilíbrio de poder 101. Antes havia duas grandes potências. E então, de repente, gradualmente, com Putin seguindo ou adotando uma política inteligente, ficou claro, eram 2 contra 1, China e Rússia contra os Estados Unidos. Agora, em virtude da política muito habilidosa adotada pelos nossos gênios que aconselham Trump, são 3 contra 1. É China e Índia, juntas com uma população de metade do mundo, da última vez que verifiquei, contra os Estados Unidos e contra aqueles 7 anões representados pelos líderes europeus que aparecem no Salão Oval. Então isso muda o jogo. Quero dizer, o jogo já vinha mudando, mas você aponta corretamente que não foi até as tarifas, 25%. Not until the tariffs, 25%. No, let's punish them another 25%. Agora, nada dessa punição, nem as tarifas de 25% 50% sobre a Índia, eu não sei o que os levou a fazer isso, mas mostra o quão ignorantes são os conselheiros econômicos do Trump. As pessoas já falaram para ele sobre tarifas antes mesmo de ele se tornar presidente, mas não, ele não quis ouvir. Bem, eu não perdi a esperança de que ele possa ouvir agora. Quero dizer, quantas lições ele precisa aprender? E eu não sou tão pessimista quanto ao fato de que ele seja ineducável e que talvez, com suas reviravoltas, perceba que Putin venceu na Ucrânia e faça o tipo de acordo que Putin quer. E isso é, para que Putin não precise tomar toda a Ucrânia e para que essa derrota imposta à OTAN, à Ucrânia e aos Estados Unidos possa ser disfarçada com batom suficiente nesse porco para parecer um acordo negociado. Não uma rendição abjeta não só da Ucrânia, mas do Ocidente, da OTAN e dos Estados Unidos. Isso é algo importante. Agora vejo uma convergência de interesses ali que muitos outros não veem. Por isso tenho mais esperança de que uma vez que eles resolvam isso, possam lidar com outras questões. E o que você mencionou, Ira, meu Deus, esse é o grande problema. Se Israel voltar a atacar o Irã, meu Deus, tudo pode acontecer. E espero que esse novo relacionamento que o Irã tem com os BRICS e com a Organização de Cooperação de Xangai, todas essas grandes potências que agora apoiam o Irã, possa evitar isso. Em outras palavras, até mesmo os israelenses podem aprender essa lição. Talvez isso seja mais esperança do que previsão, mas é assim que interpreto o que aconteceu em Pequim e em outras partes da China na última semana. Graham, aqui está o que o presidente chinês disse. Ele afirmou: hoje, a humanidade novamente precisa escolher entre paz e guerra, diálogo e confronto, cooperação em que todos ganham e um jogo de soma zero. Acho que essa foi a essência, a principal mensagem desta cúpula e do que aconteceu após o desfile na China. E aqui está o que Donald Trump disse, Graham. And here is what Donald Trump said, Graham. Nos Estados Unidos, tudo no mundo morreria. É verdade. É tão poderoso, é tão grande, e eu o tornei realmente grande nos primeiros 4 anos. Depois começou a se degenerar com o que essa administração Biden fez. Mas nós o elevamos a um nível que eu nunca pensei que poderíamos alcançar tão rapidamente. Somos os mais quentes, somos os melhores financeiramente. O dinheiro que entra é tão grande por causa das tarifas e outras coisas, mas principalmente por causa das tarifas. As tarifas nos trazem até mesmo essas outras coisas.
Além disso, nos proporcionam ótimas negociações. Eu resolvi 7 guerras e várias dessas guerras foram por causa do comércio. Sim. Your take, Graham. Você é grande, Graham. Bem, quero dizer, acho que a SCO e outras reuniões relacionadas a ela realmente foram apenas o ponto culminante de eventos que já vinham se movendo nessa direção há algum tempo. E vários comentaristas, muitos de nós, já falamos sobre o fato de que isso muda o jogo, mas isso realmente reuniu todo o drama, a diplomacia, o jogo de cena, tudo isso junto. Eu simplesmente não acho que Trump esteja vivendo no mundo real. Não acho que Washington esteja vivendo no mundo real em relação a todos esses eventos. Então, a abordagem da China de ganha-ganha é um conceito muito simples e está no cerne da diplomacia, de que ambos os lados podem se beneficiar de uma negociação, mesmo que haja algumas tensões entre as duas partes. Mas eu acho que a ideia de ganha-ganha, ou até mesmo de diplomacia agora do lado americano, acabou. Nima, vou só dizer mais uma coisa sobre o Irã. Concordo com o Ray. Isso é algo com o qual precisamos nos preocupar profundamente, mas não tenho certeza do que seria necessário para dissuadir Netanyahu de ir à guerra com o Irã. Sim, poder dos BRICS. Apoio, pelo menos apoio diplomático dos BRICS, talvez até algum apoio material dos BRICS, poderia dissuadi-los. Mas essa é a principal ambição de Israel. Se existe algum Estado no Oriente Médio que a longo prazo desafia a hegemonia israelense, é o Irã. A Turquia, eu diria, vem logo em seguida, mas no momento, claramente agora, é o Irã. Se Israel quiser cumprir suas ambições expansionistas, ela precisa tirar o Irã do caminho. E tem falado abertamente sobre derrubar o regime. Agora temos uma tendência realmente preocupante, especialmente na política israelense. Mas não só lá, de decapitar líderes. Se você não gosta das políticas, mate-os. Eu não vi nada parecido com isso na maior parte da minha carreira política. Então estamos entrando em uma fase muito perigosa com o Irã. Acho que Israel pode muito bem ser tentado a fazer algo muito perigoso. E não sei quem estaria em posição de detê-los. Presumo que Rússia e China estejam conversando sobre isso com o Irã, mas não sei o que realmente fariam a respeito. É muito perigoso. Bem, vou apenas acrescentar um pequeno comentário a isso. Eu deixo para pessoas que sabem muito mais sobre essa área do que eu. Mas de um ponto de vista simplista, na minha opinião, os iranianos já demonstraram a capacidade de obliterar, perdoe a palavra, Israel. Agora, isso é pela primeira vez em 4 milênios. Isso não é um fator de dissuasão? Em outras palavras, acho que meus colegas especialistas em Oriente Médio estão, bem, tenho que dizer, eles provavelmente estão certos. Mas isso me faz pensar que essa seria a opção de sanção, pelo amor de Deus. Seria quando Netanyahu não tivesse outra opção a não ser derrubar todo o templo e destruir Israel no processo. Talvez ele seja tão vaidoso, talvez esteja tão ansioso para ficar fora da prisão e evitar aquela suíte nupcial que prepararam para ele e sua esposa. Eles não fizeram isso. As apostas estão em aberto com Netanyahu. Não sei se ele faria isso ou não, mas só estou dizendo que a situação me parece, como um observador de fora, um pouco diferente do que costumava ser. Esses mísseis hipersônicos que o Irã possui podem causar estragos e destruir Israel. E eles já demonstraram isso. Eu não sei, sou cético quanto a ser automático que Israel vá atacar o Irã de forma tão contundente. Bem, não sei quão cedo isso aconteceria, Ray, e concordo absolutamente com você. Acho que os poucos mísseis que o Irã lançou contra Israel durante a Guerra de 12 Dias, pelo que entendi, foram muito mais impactantes para Tel Aviv do que eles poderiam ter esperado. Por outro lado, os Estados Unidos realmente não se envolveram muito nisso, além de bombardear o Irã de forma bastante agressiva com 1 ou 2 bombas em instalações nucleares. Mas tenho certeza
de que o Pentágono em Washington já pensou sobre essa questão de defender Israel. E não faço ideia do que os Estados Unidos podem fazer militarmente para proteger Israel de mísseis hipersônicos. Talvez não muita coisa, mas certamente eles não estavam tão presentes da última vez. Acho que você fala sobre a opção sanção. Eu tendo a pensar que Israel vai apostar tudo, a menos que Netanyahu seja removido por cabeças mais sensatas. E não vejo cabeças mais sensatas em Tel Aviv em lugar nenhum. Sim, Ray, quando se trata da cúpula da OCS, uma das principais questões para todos esses países, na minha opinião, em suas conversas, foi como lidar com os Estados Unidos. E quais são as principais questões hoje com os Estados Unidos? Donald Trump disse algo, acho que algumas pessoas podem rir do que ele está falando, que o mundo não pode se dar ao luxo de ver os Estados Unidos separados dos Estados Unidos. Eu argumentaria, qual é o contraponto a isso? Como os Estados Unidos podem se manter unidos com outros países e melhorar o relacionamento ou construir um futuro melhor, não apenas para os outros países, mas para o bem da economia dos Estados Unidos, da segurança dos Estados Unidos. Nima, como eu já sugeri antes, os conselheiros econômicos do Trump, eles não sabem quase nada. Agora veja as tarifas, por exemplo. Foi uma idiotice desde o começo, e economistas sensatos disseram em todos os sites do mundo que isso era uma loucura. Agora, não só isso, não só deu errado em muitos aspectos, especialmente com a Índia, mas um tribunal dos Estados Unidos declarou as tarifas ilegais. Quero dizer, eu não tenho computador, mas imagino que até especialistas em informática teriam dificuldade para descobrir, bem, as tarifas que já foram pagas. E quem pagou? Como devolvemos esse dinheiro? De certa forma, isso foi suspenso. Foi suspenso até que a Suprema Corte decida. Acho que há uma data, em meados de outubro, se não me engano, quando a Suprema Corte terá que decidir sobre as tarifas. Agora, se a Suprema Corte disser que não, que são ilegais, esqueça isso. Bem, não só é irresponsável, não só é contraproducente, mas também é ilegal. Agora, as pessoas dizem ilegal, tanto faz. Isso não importa para o Trump. Mas, na minha opinião, isso meio que personifica a falta de conhecimento por parte do Trump e de seus associados. E os associados dele estão dispostos a dizer, o Trump é tudo isso? Tarifas do Trump? Excelente ideia, senhor presidente, vamos fazer isso, sem saber de nada. Bem, existem algumas expressões nada agradáveis. Eles não sabem quase nada sobre nada. Vamos deixar assim. Então vejo que o pessoal em Xangai, sabe, a Organização de Cooperação de Xangai, eles estão dizendo, uau, olhem para eles, olhem ao redor. Uau, a maioria de nós está aqui. E eu me lembro dos meus primeiros estudos na pós-graduação, e houve uma sessão sobre George Kennan, que, agora, isso não foi muito tempo depois da guerra, acredite se quiser, a guerra sendo a Segunda Guerra Mundial, certo? E George Kennan foi o primeiro chefe do Grupo de Planejamento de Políticas do Departamento de Estado, certo? E ele escreveu o primeiro memorando. Eu quase decorei, mas deixa eu ver se consigo lembrar. Olha, essa é a nossa política. Representamos apenas 6,3% da população mundial, mas controlamos 50% dos recursos do mundo. Alô? Então nossa política precisa ser elaborada de forma a manter essa influência desproporcional no mundo. Não podemos nos deixar desviar por conceitos suaves como direitos humanos ou democratização ou coisas do tipo. Temos que entender que para defender essa vantagem que temos, vai ser preciso recorrer ao uso do poder duro. Ponto final. Ok, agora, 6,3% da população mundial. Bem, Jeffrey Sachs diz que agora os Estados Unidos representam apenas 4% da população mundial. E os Estados Unidos têm domínio sobre 50% dos recursos do mundo? Eu não acho. E olhe para aquelas pessoas na China agora. A maioria das pessoas está dizendo que eles representam quase metade, só esses caras, quase metade da população mundial. Então a situação mudou. E o que temos? Temos pessoas que ainda acham que George Kennan estava certo.
ainda está certo, e que não podemos nos deixar desviar por considerações suaves como direitos humanos. Pelo amor de Deus, aquelas pessoas em Gaza, além de não se parecerem conosco, Israel vai cuidar delas. Direitos humanos? Esqueça. Soft power? Esqueça. Hard power, o exercício do hard power, é nisso que vai dar, diz George Kennan. Agora, o próprio George Kennan era de alta linhagem. Ele era quase racista. Conversei com George Kennan 2 vezes. Ele tinha essa ideia de que os Dazozans tinham direito. No Bronx, costumávamos dizer, você se acha no direito. Você acha que tem direito a mais do que sua parte. Essa é a mentalidade. Agora, se Trump e seus associados vão conseguir entender que, ei, não, já é 2025, não é mais 1948. Bem, esse é o grande problema. Mas o pessoal lá na China agora, eles estão dispostos a esperar. E estão dispostos a seguir a liderança, não só de, ei, não podemos simplesmente nos dar bem, não podemos ter um ganha-ganha do Xi Jinping. Mas também um líder da Rússia muito hábil, muito cauteloso e muito circunspecto. Eles têm uma boa situação aqui. Não vamos provocar os Estados Unidos. Vamos apenas tentar mostrar a eles que não estão mais no comando. E acho que isso fica claro. Embora se você ler o New York Times, eles digam, ainda existem grandes divisões entre China e Rússia. Deixe-me acrescentar mais uma coisa. Desculpe por monopolizar a conversa. Mas quando entrei para o serviço ativo da CIA, no mesmo ano que o Graham, minha área era relações sino-soviéticas. Isso foi uma grande vantagem para mim porque havia muito interesse nisso. Eles estavam em conflito direto, quase se atacando. Chegaram a trocar tiros nas fronteiras fluviais, nos rios Amur e Ussuri. Os chineses estavam reivindicando 1,5 mil quilômetros quadrados de território russo e siberiano que haviam sido tomados da China por tratados desiguais. E quanto a esses tratados desiguais, pode apostar, os chineses eram realmente fracos naquela época. Voltando ao Tratado de Nerchinsk, em 1689, e depois mais 2 tratados, os russos tomaram o restante da Sibéria, sobre a qual passaram a ter domínio. Agora, os chineses estavam reivindicando esse território. Além disso, o que mais? Sim, na competição pela liderança do movimento comunista, que era algo muito importante naquela época, o movimento comunista, eles estavam realmente competindo com a China, a tal ponto que quando ambos alegavam apoiar a única nação comunista sob ataque pelo Ocidente imperialista, ou seja, o Vietnã do Norte, os chineses bloquearam o fornecimento de armas russas através da China para o Vietnã. Eles bloquearam. Descobrimos isso por meios especiais. Mas agora veio à tona. Está claro que os norte-vietnamitas não queriam fazer muito alarde sobre isso, porque era uma espécie de escândalo, esses irmãos socialistas brigando entre si. Mas os chineses não permitiram que nem trens, nem no final, aviões levassem suprimentos tão necessários aos norte-vietnamitas. Então, era tão ruim assim. Agora achávamos que isso duraria para sempre. De fato, dissemos no final de nossos memorandos para Kissinger e Nixon, olha, isso provavelmente vai mudar quando uma liderança mais esclarecida surgir em ambas as capitais. E claro, essa parte do nosso memorando estava certa. Mas o pensamento geral que tínhamos era, esses caras se odeiam, eles vão se odiar para sempre. E agora são melhores amigos, até se abraçando, e a Índia também. Acho que, Graham, a mesma pergunta vai para você. Parece que Donald Trump está tentando retratar o governo Biden. Toda vez que ele fala sobre o que está acontecendo, ele diz, Biden fez isso, ou a guerra na Ucrânia é por causa do Biden. Mas o que este governo, o novo governo, está fazendo é, de certa forma, uma continuação do mesmo tipo de políticas. O governo Biden não conseguiu simplesmente colocar o Irã tão próximo da Rússia, China e Índia como está agora. Acho que isso é enorme. É um movimento gigante no jogo que Donald Trump está conseguindo. Não se trata mais do governo Biden, trata-se do que os Estados Unidos, sob o governo Trump, estão fazendo na Ucrânia, no Oriente Médio e no caso contra a Índia.
India? Sim, eu concordo. Acho que tive alguma esperança de que o Trump, pelo menos em certas áreas da política externa, pudesse trazer algumas ideias positivas. No começo, parecia que, com suas conversas iniciais com o Putin, as coisas poderiam caminhar nessa direção. Mas ele não parece ter uma visão clara de onde quer chegar, e, como resultado, não vejo nada no horizonte agora. Nenhuma ideia positiva nesse sentido. Mas os Estados Unidos, há muito tempo, têm a esperança desesperada de conseguir dividir países que possam estar unidos em algum grau de oposição contra os Estados Unidos. O Ray já falou bastante sobre a separação inicial entre a União Soviética e a China. E como o Ray disse, todos esperavam e acreditavam que isso duraria para sempre. Mas é claro, nada é para sempre. E os países estrangeiros têm autonomia. Eles têm escolhas. Em algum momento, podem decidir que manter certas políticas já não é mais benéfico. Os Estados Unidos também esperavam usar a Índia como contrapeso à Rússia, mas isso realmente não funcionou. Embora eu ache que realmente perdemos a oportunidade com a Índia, porque, pelo que entendo, a Índia está agora feliz em trabalhar com a Rússia, em trabalhar com a China. Isso é muito positivo. Mas a Índia também sempre tentou manter algum tipo de, ou fingir que tem algum tipo de equilíbrio entre o Oriente e o Ocidente. Isso faz parte da sua grande ideia filosófica sobre tudo isso. Mas isso não funcionou. Então, acho que qualquer esperança de que os Estados Unidos possam, de alguma forma, por meio de nossas más políticas, dividir esses países em benefício próprio, simplesmente não é realista. Agora, veja, não dizer que toda a SCO e os BRICS sejam um casamento totalmente perfeito. Obviamente, existem atritos entre todos os tipos de estados envolvidos na SCO, incluindo até mesmo Rússia, China e Índia. Mas a questão é, quão gerenciáveis são esses problemas? Existe boa vontade por parte dos estados para tentar negociar essas questões? Vemos isso agora, acredito, muito claramente entre China e Índia. Você pode argumentar que sim, eles iriam brigar para sempre por algumas grandes montanhas entre eles. Mas isso obviamente não era particularmente útil para os interesses de nenhum dos dois lados. E eles recuaram disso com considerável ajuda agora dos Estados Unidos. Então eu acho que toda essa ideia de quem podemos dividir ou enfraquecer simplesmente não é uma política viável para o futuro a longo prazo. Agora, eu argumentaria que em relação à política dos Estados Unidos, tanto em relação à Rússia quanto à China, nossas políticas têm sido, acima de tudo, enfraquecer a Rússia, enfraquecer a China. Simplesmente não acho que isso seja uma política muito construtiva nos dias de hoje. É preciso fazer mais do que simplesmente enfraquecer outros estados, muito menos matar líderes de outros estados. Então, espero que essas ideias antigas agora desapareçam diante das novas realidades. Mas não sei se Washington é capaz de aceitar, reconhecer ou admitir essas novas realidades. Ray, go ahead. Ray, pode falar. Eu tinha algumas coisas para dizer aqui. Uma delas é o acordo de petróleo que aparentemente foi anunciado ontem. Meu Deus, isso tem natureza de tratado, pelo que entendi. E o petróleo que antes ia para o oeste para abastecer as economias da Europa, agora foi redirecionado. E o oleoduto, quase pronto agora, vai para a China. Um segundo oleoduto, o oleoduto transiberiano número 2 ou algo assim, meu Deus. Ou seja, os europeus, qual é a palavra? Cortaram o próprio nariz para prejudicar o rosto. Quero dizer, quem demoliu o Nord Stream 1 e 2? É quase como se não fosse possível escrever isso e vender como um romance de ficção. Então, tem isso. Agora, eu tenho mais esperança do que a maioria das pessoas. Acho que nossos militares, por mais bajuladores que tenham sido, vão ter que dizer ao Trump, olha, Sr. Trump, odiamos ter que dizer isso, mas sim, nós temos um poder de dissuasão. Temos dissuasão nuclear e uma certa paridade nuclear com os russos. Eles têm um pouco mais de mísseis, mas estamos bem, certo?
mas somos o número 2 em todas as outras áreas. E desculpe, senhor presidente, mas parece que não conseguimos aprender como fazer um míssil hipersônico. Os russos já têm isso há 7, 8 anos. Vamos chegar lá assim que construirmos mais F-35s, que são coisas realmente sofisticadas. É loucura, mas pela primeira vez na minha carreira profissional, a Rússia tem vantagem em armamentos sobre os Estados Unidos em todos os níveis, exceto no mais alto nível estratégico. Isso é grande. Isso faz diferença em lugares como a Europa. Acho que se os militares forem inteligentes o suficiente e não bajuladores o suficiente para dizer isso ao presidente. E o presidente realmente quer se livrar da Ucrânia. Toda vez que ele menciona a Ucrânia, ele diz, não é minha guerra, é a guerra do Biden. E eu quero parar com as mortes. Ok? Bem, esses são 2 pontos que têm, você sabe, uma certa ressonância. Agora o que o Putin diz. É aqui que eu entro. Bem, o Putin disse há 10 dias, olha, nós achamos que o Trump é sincero. Achamos que ele realmente quer fazer um acordo. E eu vejo luz no fim do túnel. Posso te dar em russo, mas não importa. É exatamente isso. Eu vejo luz no fim do túnel. Agora, o Putin já está por aí há tempo suficiente para saber de todo o abuso que esse termo sofreu durante o Vietnã. E ele sabe, você sabe, sobre túneis. Ele também sabe que um túnel está sendo discutido para atravessar o Estreito de Bering, pelo amor de Deus. Então ele está dizendo, eu vejo luz no fim do túnel. O que isso me diz? Isso me diz que ele acha que pode convencer Trump a fazer um acordo sobre a Ucrânia. Então Trump vai para o Alasca, e Putin também. E Trump diz, olha, uma última chance. Você poderia, por favor, fazer um cessar-fogo? Porque todo o meu pessoal é europeu e nós fomos, se fizermos um cessar-fogo, isso seria muito bom. E Putin diz, eu já te disse, niet. Você sabe o que niet significa? Niet. E então Trump, 3 horas depois, diz, não vamos ter um cessar-fogo imediato. Vamos, o pacote completo, nós vamos fazer isso. Então isso é progresso, ok? Agora o resto ainda está para ser determinado. Trump diz, sabe, eu realmente gostaria que Putin e Zelensky se encontrassem. Ele disse, nós decidimos, ou que Putin concorda. Não, ele não disse isso. Ele disse, eu gostaria que eles se encontrassem. Isso vai ser agendado, e então nós 3 talvez... Bem, isso tudo é ilusório, ok? Putin e Lavrov deixaram muito claro que não vão se encontrar tão cedo, a menos que Zelensky seja tirado de lá, a menos que os ucranianos cedam e digam, ok, perdemos. Vamos maquiar essa derrota o suficiente para disfarçar a perda. E não menos importante, como a Finlândia, 2 vezes durante a Segunda Guerra Mundial, eles vão bem, vamos ver, eles vão fazer apaziguamento. Não vou chamar assim, mas eles vão dizer, tudo bem, perdemos. Agora vamos ver se conseguimos manter nossa soberania, nossa independência, sabe, nossa nação. Podemos salvar a Ucrânia para que ela seja viável? Agora, se você me perguntar, eu diria que Putin diria, é isso que queremos. Só queremos um cordão sanitário, uma espécie do que eles chamam de zona de amortecimento, para que vocês não se intrometam mais. E queremos o reconhecimento dos nossos interesses centrais. Então, me parece que o Zelensky é claramente o obstáculo. Os europeus, bem, vou terminar com isso, temos essa solução perfeita, certo? Vamos vender armamentos que não temos e não teremos por anos para os europeus que não têm dinheiro para comprá-los. E esses europeus vão dar essas armas inexistentes para os ucranianos, que não têm soldados para usá-las. Tirando isso, é um acordo perfeito. Então, isso tudo é um mundo de fantasia. Mas se você tem o Witkoff, não o Rubio, o Witkoff, como eu disse, 10 vezes mais inteligente que o Rubio, que não é grande coisa. Se você tem o Witkoff e o Trump dizendo, bem, vamos encarar a realidade aqui. Vamos fazer um acordo. Mesmo que o Putin não queira se encontrar com o Zelensky é o problema. Esses caras na Europa logo vão perceber que não tem poder de decisão aqui. Somos nós e os russos que temos esse poder. Vamos fazer o que for necessário com o Zelensky. Então,
O que estou tentando dizer é que vejo mais esperança deles se juntarem para resolver a questão da Ucrânia. Não nesta semana ou na próxima, mas em alguns meses, quando ficar claro que os russos conquistaram toda a Ucrânia a leste do rio Dnieper. Acho que os russos estão dispostos a fazer um acordo, e já li várias vezes no seu programa. Odessa. Como o próprio Putin disse há 2 anos, ao final de uma dessas sessões de perguntas e respostas de 3 horas e meia, acho que pode ser uma maçã da discórdia. Você sabe, a alusão à Guerra de Troia, certo? Ou pode ser uma forma de resolver diferenças irreconciliáveis. Bem, isso foi uma dica. Os russos não querem destruir Odessa, pelo amor de Deus. Existem muitos acordos que podem ser feitos. Eu era uma pessoa otimista antes do Alasca. Admito que agora sou ainda mais otimista, mesmo reconhecendo todos os altos e baixos de um Trump muito volúvel. Sim. Graham, você sente que ao olhar para a grande mídia no Ocidente e comparar com a realidade do que está acontecendo no Oriente, por que isso acontece? Não sei se o governo Trump perceberia as coisas que estão acontecendo da mesma forma. Você acha que o governo Trump está alinhado com a grande mídia sobre o que está acontecendo no Oriente? Ou eles vão ter uma visão diferente do que está acontecendo? Eu adoraria ver uma abordagem diferente em Washington, basicamente a grande mídia, que costumava ser meio respeitável. Quero dizer, lembro que antigamente todos nós líamos o New York Times com grande confiança e era todo o noticiário que importava, etc, etc. Mas acho que muitos de nós percebemos que o New York Times, o Washington Post e o Wall Street Journal têm seguido as orientações e a linha, sua abordagem sobre essas questões do governo, e não são mais confiáveis. Então, não vejo nenhuma fonte de realidade além desses meios independentes realmente maravilhosos, como o seu programa, Nima, e trazendo pessoas que realmente entendem o que está acontecendo e estão dispostas a dizer isso. Mas até agora, isso é apenas uma pequena parte do quadro maior da mídia. E, infelizmente, a mensagem americana, a mídia americana, passou a dominar totalmente toda a mídia europeia. Não existe um jornal sério por aí. O The Economist costumava ser excelente, mas agora o The Economist aderiu à linha de aplausos anti-Putin. Então, eu realmente não sei de onde virá uma força capaz de mudar ou chocar Washington a ponto de reconhecer o novo mundo. Eu já disse muitas vezes, em anos passados, que infelizmente achava que seria preciso quase um tapa terrível na cara de Washington, algum desastre absoluto, alguma catástrofe, para talvez acordar Washington. Nem estou falando. Eu gostaria que o Trump fosse a fonte de todos esses problemas, mas ele não é. Isso vem desde o Biden, vem desde o Obama, vem de antes ainda. Eu esperaria que talvez algo ruim, mas não tão terrível, acontecesse para fazer Washington acordar. Simplesmente não vejo forças dentro do governo. Não tenho mais muito contato com a CIA. Certamente o Ray tem muito mais e provavelmente poderia falar sobre isso. Mas duvido que tenhamos motivos para confiar, nem mesmo na CIA, que foi profundamente politizada, pelo menos nos níveis mais altos, que é o que importa. Ray, o motivo pelo qual perguntei isso ao Graham foi que na semana passada tivemos um artigo no Político. Eles estavam imaginando, nos próximos 5 anos, onde poderíamos ver escaladas surgindo e crescendo. Um dos casos que mencionaram nesse artigo foi o conflito entre Índia e China. Eu não vejo isso acontecendo nos próximos 5 anos. Pode continuar, Ray. Go ahead, Ray. Não, eu concordo com você, Nima. Os acontecimentos das últimas semanas, para não falar dos últimos meses, mostraram uma certa reaproximação, uma certa tentativa de enterrar o machado de guerra, novamente, sob o impacto do comportamento insultuoso de pessoas como nosso secretário do Tesouro e nosso pessoal do Comércio, e toda essa questão das sanções.
E quanto a 25, 20, 50%? Então é meio irrealista. Agora tenho que dizer, o Graham e eu entramos na CIE ao mesmo tempo. A maioria dos nossos colegas acho que já está olhando a grama de baixo para cima. Ou os que ainda estão vivos estão basicamente jogando golfe. Fico realmente feliz que o Graham, eu e mais alguns poucos, como o Larry Johnson, por exemplo, ainda estejamos por aqui tentando dizer a verdade para que as pessoas possam saber o que está acontecendo. Agora, o que mais eu ia dizer? Ah, sim, a The Economist. Esta semana, a The Economist tem um artigo realmente maravilhoso sobre a Finlândia. Ah, a Finlândia. Sim. A Finlândia, 2 vezes durante a Segunda Guerra Mundial, apaziguou os russos, e acho que ainda não disse isso, mas sobreviveu como um Estado soberano, um Estado independente, e prosperou como poucos outros países da Europa Ocidental, porque eles conheciam o equilíbrio de poder, sabiam que tinham perdido, e nas 2 vezes foram apoiados por seus vizinhos, a Suécia, e até mesmo o Reino Unido, e os americanos disseram, sim, sim, tudo bem, vamos lá, reconheça a realidade, e tudo bem. E como resultado, as pessoas não se lembram de Kekkonen, mas Kekkonen era praticamente um aliado mais próximo dos líderes soviéticos do que alguns de seus irmãos da Europa Oriental. Aqui está o The Economist repetindo o que meu bom amigo Jeff Roberts, professor de História Russa, já disse. E é o seguinte, olhe para a Finlândia. Este é um exemplo realmente bom. Existem diferenças, mas é um paradigma muito bom para resolver o problema ucraniano. Mas você precisa reconhecer que perdeu. E vou voltar e dizer mais uma vez, o próprio Obama, há 10 anos, disse que o pior que poderíamos fazer pelos ucranianos seria dar a eles a ideia de que poderiam prevalecer contra a Rússia, um país muito mais poderoso bem na sua fronteira. E outra coisa que anotei aqui, sim, acho muito importante perceber que Trump não tem apenas os neoconservadores, mas também o Estado profundo com quem lidar. Agora, fico impressionado com o fato de que ele autorizou Tulsi Gabbard a dizer coisas como que James Comey e John Brennan, James Comey, ex-chefe do FBI, Brennan, chefe da CIA, deveriam estar na cadeia. Agora, se isso foi uma coisa inteligente de se dizer ou não, eu não sei. Eu não sou o cara da política, mas isso é jogar o desafio, certo? Agora, eles têm imensos recursos para sabotar todo esse esforço de provar com evidências documentais que John Brennan inventou do nada o Russiagate, que ele tentou impedir Trump de vencer usando o Russiagate, com a ajuda de Hillary Clinton, que agora sabemos, com evidências documentais, estava por trás de tudo, certo? E então, depois que Trump venceu, para sabotá-lo, e como eu costumava dizer e ainda digo, emasculá-lo para que não fizesse nada construtivo em relação à Rússia. O desafio foi lançado, mas o problema neste caso não é o Zelensky, é a mídia. Agora, exatamente 5 semanas atrás, Tulsi Gabbard divulgou informações de que eles têm uma denunciante, uma mulher, aparentemente, nome não revelado por motivos óbvios, que é vice-diretora nacional de inteligência. O Graham pode te dizer o quão alto, é quase como Deus. Deus é o diretor nacional de inteligência. Esta é a vice. Agora o que ela fez? Ela disse, eu não vou apoiar nada disso sobre a Rússia, preferi o Trump. Não há evidências para isso. Me mostre as evidências. E eles disseram, bem, aqui estão as evidências. Bem, não, ela disse, isso não me convence. Nós temos evidências ocultas. Temos outras provas. Você só precisa confiar em nós, porque se você não apoiar isso, bem, você tem uma boa reputação com a Agência de Inteligência de Defesa. Se você não assinar, eles nos disseram que não vão participar. Eu disse, esqueça, isso é antiético, eu não vou fazer isso. Agora, por que eu digo isso? Porque os documentos estão aí. A correspondência entre ela e seu supervisor. O supervisor disse, bem, você tem que fazer isso pelo time. E ela respondeu, esqueça, essa é a minha profissão. Ok, então o que acontece? Você viu algo disso na imprensa?
A mídia está disfarçando as provas documentais que desmentem todas as histórias pelas quais eles ganharam 2 ou 3 prêmios Pulitzer, pelo amor de Deus, nos últimos 8 anos. Então, para mim, o ponto principal é: Trump enfrentou o Estado profundo. Certo, o Estado profundo tem muitas maneiras de sabotar, não só o que ele quer fazer com eles, culpados como o pecado, com provas documentais, mas também conseguem sabotar o que ele quer fazer com a Ucrânia. E o problema é a mídia, porque é muito difícil para qualquer pessoa entender o que está acontecendo. Eu posso acessar o site do diretor de inteligência nacional e ler todas aquelas informações. Eu não posso acessar o New York Times, o Washington Post, o Wall Street Journal ou qualquer outra grande mídia, porque isso não está lá. Então, quem é esse vice-diretor nacional de inteligência? Eu não sei. Mas certamente as pessoas para quem ela estava batendo na porta, como o Comitê de Inteligência do Senado, sabem o nome dessa pessoa. E eles sabem que tudo isso é verdade. E é por isso que estão mantendo isso fora da imprensa. A imprensa é o problema. Eu já disse isso, a mídia é o problema. Graham, last week we had Medvedev talking about Sr. Graham, na semana passada tivemos Med falando sobre a Áustria. Ele disse que, se a Áustria entrar para a OTAN, a Rússia tomará medidas retaliatórias. E isso me surpreende de certa forma, olhando para o mundo árabe. E o Ray falou sobre a Finlândia. Tivemos a Suécia, tivemos a Suíça perdendo sua posição e, de certa forma, deixando de ser um terreno neutro, onde todos iam para conversar. E agora chegando à Áustria, o que eles querem da Áustria? Esse tipo de desespero está, de certa forma, destruindo a Europa, junto com o que o Ray disse sobre a cúpula da OCS. Aqui está o mapa. Você vê os 2 gasodutos indo da Rússia para a China. O novo é o Força da Sibéria 2. Ele passa pela Mongólia, sabe? É inacreditável. A Mongólia é, de certa forma, como a Ucrânia. Vai para a Ucrânia, depois para a Europa ou vai para a Alemanha. O nível de destruição que está acontecendo na Europa é inacreditável. O que está acontecendo? Você acha que eles vão destruir a Áustria com esse tipo de movimento? Áustria. Por que é que eles precisam entrar para a OTAN? Austria, why do they need to join NATO? Com certeza, Nima. Quero dizer, se você olhar o mapa, eles nem chegam perto de fazer fronteira com qualquer coisa relacionada à Rússia. Acho que isso é, novamente, um esforço adicional para desacreditar totalmente a ideia de neutralidade. E se conseguirem fazer a Áustria entrar para a OTAN, então poderão dizer: tá vendo, a ameaça é real, até a Áustria está se juntando a nós agora. Eu ficaria surpreso se a Áustria cedesse a isso, mas, sinceramente, não sei quais são as pressões contra a Áustria. Se você tivesse me perguntado há um ano se a Suécia, ou especialmente a Finlândia, como o Ray vem comentando, entrariam para a OTAN, eu teria dito que não, porque eles tiveram uma experiência muito boa com a neutralidade. Sinceramente, não sei o que aconteceu para a Finlândia decidir entrar. Eu imagino que tenha havido uma pressão enorme, massiva, dos Estados Unidos ou da OTAN, ou econômica, Deus sabe o quê. Mas certamente foi contra os interesses da Finlândia. E agora talvez estejam tentando arrastar a Áustria para isso. Eu ficaria chocado se isso acontecesse, mas temo que não compreendo totalmente as forças que estão sendo exercidas para forçar esses países a entrarem nisso. Até mesmo a Suécia, que tem sido meio neutra em muitos aspectos ao longo dos anos, a Suécia foi arrastada para isso, e amigos meus que estão na Suécia me dizem que os suecos acham isso bastante estranho. Eles não sabem o motivo. Então há todo tipo de manobra acontecendo nos bastidores. Mas acho que isso é muito perigoso e sintomático, não só do fim da OTAN, como já discutimos, mas do fim da própria União Europeia como um corpo coerente. A Europa precisa repensar completamente sua visão estratégica do mundo. E essa visão não pode ser filtrada pelos óculos da OTAN e de Washington. O continente já foi arrastado para várias guerras, no Afeganistão, na Líbia e em outros lugares, a pedido dos Estados Unidos. E, claro, a própria Ucrânia. Então você pensaria que eles aprenderiam algo, mas não acho que estejam aprendendo.
Eles estão apaixonados demais por suas próprias posições de poder, as pessoas que estão no comando. Entendo que eles estejam em uma situação política difícil agora, mas, na minha opinião, eles não podem sair rápido o suficiente, o que talvez possa começar a trazer uma mudança nas políticas europeias lideradas pela opinião pública, que não está satisfeita com o rumo dos acontecimentos. Ray, antes de encerrarmos, você tem algo a acrescentar ao que o Graham disse sobre a Europa? Sure, I agree with everything he said. Claro, concordo com tudo o que ele disse. Estou refletindo sobre aquela declaração maravilhosa que Jens Stoltenberg, o ex-primeiro-ministro da Noruega, fez diante do parlamento da UERA quase exatamente 2 anos atrás. Ele estava explicando como a OTAN havia se expandido, exatamente, você sabe, para o leste, como os Estados Unidos haviam prometido que não fariam. E ele disse, veja, com relação à Ucrânia, os russos vieram até nós e disseram, olha, temos interesses centrais na Ucrânia. Queremos que vocês assinem esta promessa de não permitir que a Ucrânia entre na OTAN. E nós dissemos, não. E então os russos disseram, se vocês continuarem insistindo, teremos que invadir. Nós dissemos, não. E então eles invadiram para impedir a expansão da OTAN. E o que aconteceu? Conseguimos a Finlândia, conseguimos a Suécia. Então agora temos mais 2 países na OTAN. Meu Deus. Quero dizer, até aquele momento, mais de 500 mil jovens ucranianos e russos já tinham morrido em uma guerra totalmente desnecessária. E acho que o ponto principal aqui está correto quando Graham diz que a OTAN acabou. Ela tem tantas fissuras agora que alguns meses atrás eu previ, e acho que vou acertar, que aquela foi a última cúpula da OTAN. Eu nem consigo imaginar a reunião do ano que vem, que deve ser na Albânia, se não me engano. O que você vai fazer, sabe? Até lá, a situação da Ucrânia já terá se resolvido. Espero que de forma pacífica. E eles simplesmente vão ser desmascarados, porque vai ficar claro que foram tolos, foram idiotas, ao pensar que deveriam incentivar a Ucrânia a lutar contra a Rússia até a morte, para impor uma derrota estratégica à Rússia. Você consegue imaginar? O general Austin, nosso secretário de defesa, revelou isso há 3 anos. Esse era o objetivo, vamos usar a Ucrânia para impor uma derrota estratégica à Rússia. E você sabe, vamos lutar até o último ucraniano. Agora cito Graham, Lindsey Graham não, Graham Fuller. Coloque o Lindsey Graham nessa também, sabe? Então tem sido tudo tão cínico. E aqui está o chefe da OTAN admitindo tudo isso. Eles poderiam ter feito um acordo. Os russos disseram, se vocês não pararem, vamos invadir. E agora, as evidências estão surgindo da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, um órgão que foi criado que foi o Kekkonen. Isso foi lá atrás, quando os finlandeses podiam fazer essas coisas. Foi algo importante. E eles tinham inspetores, tinham monitores do cessar-fogo ao longo das linhas entre as forças ucranianas e as forças rebeldes que não queriam ser submissas ao governo central do golpe de Estado. E então há um gráfico que a OSCE divulgou, posso trazer na próxima vez, mas mostra que por volta de 12 de fevereiro de 2022, houve cerca de 500 bombardeios das forças ucranianas contra cidades civis em Donetsk e Lugansk. Isso foi em 12 de fevereiro. Donetsk and Lugansk. That was the 12th of February. If memory serves, around the 17th to 18th. Se a memória não falha, por volta do dia 17 ou 18 de fevereiro, isso havia aumentado geometricamente para cerca de 12 mil desses ataques, certo? Está registrado. Isso chegou a aparecer na mídia? Não apareceu. Isso foi imediatamente antes da operação militar especial. Agora, a novidade é que temos um oficial suíço aposentado que fazia parte desse grupo de monitoramento. E ele estava relatando para a sede da OSCE, meu Deus, acabei de passar por uma vila que foi destruída pelo fogo ucraniano. Isso, 10 vilas. E eles disseram, isso é anedótico. Não relate anedotas. Não vamos levar isso em consideração. E mesmo assim eles tinham esse gráfico. Então houve provocação.
Por favor, não acredite e não deixe ninguém acreditar que a invasão russa da Ucrânia foi não provocada, que foi em larga escala ou mesmo que foi ilegal. Porque, como Richard Falk, o cara que escreveu o livro sobre direito internacional, me disse e disse a outros, essa é uma questão de direito ainda não resolvida. Você pode encontrar todo tipo de advogado para formular todo tipo de opinião sobre isso. Mas dado o grau de provocação, diz Falk, dado o fato de que foi tão obviamente provocada, ele tende a considerar que foi legal sob aquela disposição especial da ONU. Então desculpe por falar tanto tempo. Eu gosto desse assunto, e especialmente dos aspectos sino-soviéticos disso, porque raramente alguém vive o suficiente para ver dois países principais em conflito e depois dois países principais em um abraço fraternal, mudando todo o equilíbrio de poder no mundo. Muito obrigado, Graham, por estar em conosco. Ninch Brace Mustathpo. As always. Indenigares. Obrigado, Nima. Obrigado, Graham. Até mês. Set. Até logo.